Segundo nossa cronologia encontrada nos episódios anteriores, entre 1445 ou 1447 a.C., ocorreu o mais importante evento do calendário judaico, o Êxodo. Tendo em vista que esta foi a época da 18ª dinastia, faremos uma breve análise sobre como o relato das 10 pragas do Egito apresentam aspectos muito interessantes sobre a cultura do Egito, com a qual podemos comparar a cultura de Israel. A 18ª dinastia e o novo império do Egito foram uma época de muitos avanços tecnológicos e do auge da síntese religiosa egípcia com o culto de Amon, Ra e Osíris. O Egito dominava militarmente o Oriente Médio, tendo vivido seu zênite de conquistas com Faraó Tutmés III. Nossa série segue seu objetivo, narrando a história bíblica em paralelo aos eventos e culturas das civilizações antigas. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Acione o sino de notificações para receber mais vídeos como esse e confira nossa bibliografia nas descrições abaixo do título desse vídeo. Ao ler a narrativa do Êxodo sobre as 10 pragas, podemos encontrar um padrão de 3 pontos que denuncia o objetivo da história. Número 1, Moisés vai ter com Faraó e anuncia a praga, dando oportunidade para que se arrependam e o sofrimento poderia assim ser evitado. Número 2, a praga vem e está relacionada com os deuses do Egito, mostrando que estes deuses são inúteis. Neste sentido, as pragas nunca são para os egípcios, mas caem sobre os que estão amparados nos ídolos. Número 3, Faraó reconhece o poder de Deus, pede alívio, mas não obedece e a intensidade do juízo vai piorando cada vez mais. Quando a Bíblia usa a expressão de que Deus endureceu o coração de Faraó, está apenas usando uma expressão idiomática que significa que Deus está permitindo que Faraó siga seu orgulhoso curso de ações más. Tal expressão pode vir do costume egípcio de tentar enganar os deuses, trocando o coração das múmias por um coração escaravelho de pedra, cheio de encantos, que os egípcios presumiam que enganaria a balança do juízo dos mortos, onde o coração seria pesado. Outro ponto interessante é a presença e atuação dos magos, que são os rivais filosóficos de Moisés. Eles fazem de tudo para tentar mostrar que sua religião é superior, mas a cada praga o Egito é cada vez mais humilhado e os seus deuses têm seu poder desfeito. Primeira praga. O Nilo era considerado o deus Hapi, e quando foi ferido de sangue, o recado dado é que o deus hebreu podia ferir o Nilo que alimentava o Egito. Este deus Nilo estava tão morto como o rio cheio de sangue, mas os magos imitaram o feito sob ilusionismo e os juízos foram se intensificando. Segunda praga. Os egípcios adoravam a deusa Ra-Rekhete, que acreditavam dar alma quando o deus carneiro moldava o homem do barro na roda de oleiro. A próxima praga mostra o controle do Deus Criador sobre a vida e a morte, com uma invasão de rãs que morrem e viram montanhas de podridão, mostrando a inutilidade da deusa egípcia. Terceira praga. O deus hebreu transforma o pó da terra em piolhos. Os egípcios adoravam a terra como Geb, mas seus magos não podem forjar um milagre que transforma a matéria inanimada em vida. Então Faraó reconhece pela primeira vez que o feito vinha do Deus dos hebreus, mas ainda não se humilha e deixa o povo ir. Quarta praga. Um enxame de moscas afeta os egípcios, mas não afeta os hebreus. Esta diferença leva Faraó a barganhar com Moisés, mas ele ainda resiste em reconhecer a Deus.
As pragas estão destruindo a qualidade de vida dos egípcios. Quinta praga. Ninguém da imensa casta sacerdotal que dominava o Egito queria perder o emprego e, por certo, influenciavam o faraó, mas mesmo eles, tendo vários deuses do gado como o boi Meneves, Hathor e o boi Apis, não tiveram poderes para defender o rebanho egípcio que foi perdido. As pragas começam a mexer na estrutura financeira dos egípcios e vão se intensificando. Sexta praga. A medicina egípcia era a melhor do mundo daquela época, mas confiar nesta ciência se mostrava inútil diante das chagas malignas que apareceram, incluindo nos sacerdotes, que eram os médicos da Idade do Bronze. Esta praga humilhava os magos e a deusa Ísis, a rainha dos deuses, considerada a mais popular deusa da magia que estava associada à medicina egípcia. Sétima praga. Uma saraivada devastou o que havia sobrado dos rebanhos, e os deuses Shu e Nut do Egito, da atmosfera, são inúteis diante do Deus dos hebreus, mostrando como o verdadeiro Senhor dos céus tem poder sobre os elementos. Faraó finalmente reconhece o poder do Deus invisível, faz promessas, mas não as cumpre. Oitava praga. As pragas estão sendo conduzidas para que o próprio faraó não queira mais os hebreus no Egito. A oitava praga traz gafanhotos que aniquilam as plantações e trarão fome no Egito. É um juízo sobre Osíris, que também era um deus agrícola. Os deuses agrícolas não poderão alimentar o povo e quanto menos bocas para alimentar na fome, mais chance do Egito sobreviver. Ainda assim, Faraó não quer abrir mão de estar certo e não quer deixar o povo de Israel ir embora. Nona praga. Quando a mente supersticiosa dos egípcios e até dos hebreus viu a praga das trevas, todo o culto solar de Amon-Ra e do deus Horus e os deuses solares foi completamente humilhado. Os egípcios acreditavam que a cada noite Ra enfrentava a morte para renascer no outro dia, mas agora o sol, que eles consideravam o Criador, havia sumido sob o comando do Deus dos seus escravos. Desta vez, Faraó propõe que o povo vá, mas fiquem os rebanhos para garantir que eles voltarão. Entretanto, Moisés não apenas exige que o rebanho vá com o povo, mas que Faraó forneça os animais para o sacrifício. Sentindo-se insultado, Faraó perde a paciência e expulsa Moisés do palácio. O faraó do Êxodo parece ter sido Amenófis II, também chamado de Amenhotep II, nome que faz referência ao deus Amon. Amenhotep era o herdeiro de Tutmés III, mas não foi seu filho mais velho, assim como Tutmés IV, seu herdeiro, também não foi seu primogênito, o que sugere que um príncipe morreu misteriosamente, de uma forma que desconhecemos. Tutmés IV, nascido em Mênfis, tentou reconstruir o clima de derrota deixado por seu pai, Amenófis II. As atividades da nação foram muito mais internas e especialmente as campanhas na Palestina foram abandonadas pelo filho. Tutmés IV, ao contrário de seu pai, ganhou a fama de pacifista, talvez porque simplesmente não fosse um bom momento financeiro e político para o Egito fazer guerra. A história foi apagada para que o trono não fosse perdido, e o Egito, que era tão poderoso, simplesmente sem motivo nenhum, explicável na história secular, se voltou para si mesmo, deixando a política externa. Isso pode ser interpretado como a ruína do Egito após a sequência das pragas que devastaram sua economia e modo de vida. Amon, o deus tebano, era considerado o pai dos faraós. Os egípcios acreditavam que ele mesmo incorporava nos soberanos e tinha relações com a rainha, gerando seus descendentes. Seu símbolo era o carneiro, e o 10º juízo das pragas do Êxodo era sobre esse ídolo, para mostrar que o próprio faraó era um falso deus. 10ª praga. A morte dos primogênitos envolvia o primogênito de cada egípcio, também por juízo retributivo na medida que os próprios egípcios julgavam. Como alguém julga, assim também deverá ser julgado. Se os egípcios mataram os bebês hebreus 80 anos antes, se aprisionaram e escravizaram os primogênitos de Israel,
Agora o Egito teria a mesma sorte, já que não mudou os seus atos depois de 9 juízos recebidos como avisos. Mas um sinal foi dado para todos que se arrependiam: sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Era uma declaração de fé no Redentor que João Batista, na época do Novo Testamento, vai identificar como Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, ao morrer no lugar dos que foram sentenciados à morte. O ritual mostra como Deus poupa o pecador do juízo. Eles assavam e comiam o cordeiro com ervas amargas sem fermento, o símbolo do pecado, e prontos para partir do Egito. A partida era um símbolo da libertação do pecado, e o ritual em si era mais do que liberdade, era uma passagem para a salvação no conceito de servidão espiritual, o que deu origem à Páscoa judaica. O estudo das 10 pragas no Antigo Egito é a chave para compreender os momentos proféticos finais do livro de Apocalipse, que menciona 7 pragas antes da volta de Jesus. As pragas do Egito removeram progressivamente o conforto, a saúde, o poder, o sustento, a visão de mundo e, ao final, a vida. Israel passou pelo lugar mais difícil e ilógico de travessia para a Ásia, para mais uma vez Deus mostrar seu poder no episódio conhecido como a abertura do Mar Vermelho. Talvez você julgue a existência do milagre como impossível, no entanto, é perfeitamente possível que num universo que exista Deus, existam milagres. Por outro lado, para quem não crê na ressurreição de Cristo, nenhum milagre existe, porque a morte é o destino final e não há qualquer esperança ou justiça para o ser humano. Para quem não crê, a vida termina injusta e indiferente. Porém, para quem crê, não há necessidade de explicar as pragas ou a travessia do Mar Vermelho com contorcionismos científicos, como tsunamis e vulcanismos que teriam abaixado o nível do mar. Na verdade, tanto faz, porque se você não crê na ressurreição de Cristo, tendo sido natural ou sobrenatural a abertura do mar, isso tudo de nada teria valor e toda a história humana, todas as mortes, todas as vidas, guerras, invenções, arte, existência terminam em inutilidade. Sem a ressurreição, a existência é desesperadoramente injusta e deprimente. Para quem crê, a travessia do mar aberto é apenas um episódio especial de intervenção de Deus na história, num momento pedagógico para a humanidade. Para Deus não há mundo natural ou sobrenatural, só o mundo que Ele criou e domina completamente. A travessia do mar é uma simbologia de Cristo, o Moisés maior, o Moisés verdadeiro e o libertador, resgatando os redimidos e os levando para a nova terra.